Fala galera, aqui é Tarcísio Costa com mais uma dica de especialista em Excel. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação da Mega Sena. Quem gosta de fazer aquele joguinho final de semana ali, fica naquela dúvida se joga 6 dezenas, 7, 8, se faz 5 jogos de 6. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação usando uma função da estatística, que é combinação, para a gente entender o funcionamento dos jogos, a relação do preço de cada jogo, tudo fazendo uma simulação no Excel, beleza? Segue o vídeo aí para você aprender como que faz. Então olha só, eu estou com essa planilha aberta aqui, repara que eu tenho duas abas, a aba modelo e a aba construção do modelo. Na aba modelo, que eu estou com ela aberta aqui agora, eu estou mostrando para vocês o modelo pronto. Então repara o seguinte aqui, ó. Eu tenho os jogos possíveis, tá vendo? Estou selecionando essa primeira tabela aqui, essa fonte, tá vendo que eu peguei do site da Caixa Econômica Federal, que é responsável pela gestão do jogo da Mega Sena. E o que essa informação aqui tem? Ó? A gente tem no total de 6 a 15 dezenas. Então, por exemplo, você pode fazer um jogo escolhendo 6 números aleatórios, números seus. Mas você pode fazer um jogo também de 7 dezenas, 8, 9 até 15 dezenas, beleza? E do lado aqui, na segunda coluna, coluna custo, é o custo de cada jogo. Então quem está acostumado a jogar aí, ou quem não está, sabe que se você for fazer um jogo de 6 dezenas, ele custa R$ 3,50, beleza? Um jogo de 7 dezenas, olha lá, custa R$ 24,50. Um jogo de 15 dezenas custa R$ 17.517,50. Quem quiser jogar esse jogo aí, fique à vontade, mas é bem caro aí. E você pode estar se perguntando, o que é melhor, um jogo de 6 ou um jogo de 15? Obviamente um jogo de 15. Mas você pode estar pensando também, o que é melhor, 100 jogos de 6 ou um jogo de 15? Pescou? Qual que é a ideia aí? Qual dos dois é melhor? Você jogar 100 vezes um de 6 ou uma vez um de 15 dezenas? Essa é a interpretação que a gente vai estar fazendo aqui. Então, olha só, essa coluna de custos, a título de curiosidade, eu gerei um gráfico aqui dela, ó, um gráfico de linhas comum, só selecionei os dados e criei esse gráfico aqui. Repara que é uma exponencial crescente, tá vendo? Os preços. Então, à medida que o número de dezenas aumenta, o preço do bilhete do jogo ele aumenta exponencialmente. Vocês vão perceber que isso foi pensado, quem projetou o jogo da Mega Sena, ou seja lá quem desenhou essa relação de preço e dezena, já desenhou de uma forma que você não consegue tomar uma decisão, essa que eu acabei de falar, 100 jogos de 6 ou um jogo de 15. Essa construção exponencial aí já fez essa relação aí para você, tanto faz você comprar 1000 de 6 ou uma de 15. Tranquilo? Mas a título de curiosidade a gente vê essa relação aqui exponencial. Para quem faz engenharia aí, quem fez cálculo 1 sabe o que é a função exponencial, né? Função crescente aí. Então vamos lá. Eu tenho aqui os jogos, as combinações que eu vou explicar. Então aqui é o modelo pronto, eu vou explicar o modelo construindo passo a passo. O que a gente vai utilizar aqui? A quantidade de jogos possíveis, as combinações que eu tenho para cada tipo de jogo, para cada quantidade de dezenas e as probabilidades de acerto. Isso que a gente vai estar abordando aqui. E uma tomada de decisão se o prêmio for de 20, 30, 40, 50 milhões. Beleza? Então vamos lá. Estou na segunda aba, construção do modelo. Repetir a primeira aba, tá vendo? Ó, a quantidade de dezenas, estou selecionando aqui, e o custo unitário de cada jogo. Estou repetindo essas duas colunas aqui. Ah, aquele gráfico que tinha lá. Como é que eu faço? Selecionei toda a segunda coluna, a coluna dos custos. Vim aqui, ó, inserir, gráfico, gráfico de linha. Tá vendo? Então, ó, o mesmo gráfico que eu tinha feito lá, só selecionei os dados da coluna custo, plotei no gráfico de linhas aqui. Está aparecendo aquela exponencial novamente aqui. Beleza? Sem mistério nenhum.
A primeira conta que a gente vai ter que fazer aqui, quantos jogos são possíveis em construindo 6 dezenas? Por que 6 dezenas? Para quem não conhece a Mega Sena aí. Para você ganhar o prêmio da Mega Sena, você tem que acertar 6 dezenas em 60 possíveis. Estão lembrados aí? Para quem joga aí já está acostumado. Então, o que acontece lá na lotérica, onde você for jogar? Eles te dão um carnê, uns 60 números, de 1 até 60, você marca 6. Tá certo? Aí depois acontece o sorteio, vai rolar aquele sorteio da Mega Sena, você tem que acertar exatamente 6 dezenas. Tranquilo? Então, por isso, por exemplo, se você fizer um bilhete de 7 dezenas, você tem que acertar 6 das 7 que você escolheu. Se você fizer um bilhete de 8 dezenas, você tem que acertar 6 das 8 que você escolheu. E você pode escolher de 1 a 60 números. Então, por exemplo, uma jogada possível aqui, 27, 12, 15, 41, 57 e 5. Esse é um jogo, tá certo? O que eu quero calcular aqui? A probabilidade de você ganhar com esse jogo. Ou com qualquer outro jogo. Lembrando que a probabilidade é a mesma de qualquer tipo de jogo aí. É isso que a gente está querendo simular aqui. Agora, um jogo que tem a dezena 65, não pode. Por quê? Vai de 1 até a 60. Passou disso aí, já não faz parte do jogo mais da Mega Sena. Tranquilo? Então, primeira coisa, como que eu vou calcular os jogos possíveis? Eu vou utilizar uma função de estatística aqui, que tem no Excel. Então, lembrando, tem muita coisa de estatística aqui no próprio Excel, que a gente pode fazer muita coisa. A função de combinação. Como é que é essa função de combinação? Está aparecendo na tela aqui para vocês, ó, na própria tela aí, essa função de combinação. No Excel, ela chama combin, tá vendo? C-O-M-B-I-N, combinação. O que a combinação faz? Ela combina quantos jogos vão ser possíveis de serem feitos com 6 dezenas dentro dos totais de 60 que eu posso estar escolhendo. Então, eu combino quantos jogos possíveis são com 6 dezenas dentro das 60. O jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6 é um jogo? É. 1, 2, 3, 4, 5, 7 é outro jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 8 é outro jogo. Percebe? 3 jogos diferentes aqui. Eu quero saber quantos jogos são possíveis fazendo essa dinâmica aí. A função de combinação. Então, vamos lá. Combin, selecionei a função combin aqui. O número. O número vai ser o total de dezenas que eu tenho. Qual é o total de dezenas que eu tenho? 60. Então, eu tenho 60 dezenas combinadas em quanto? Em 6. Então, eu posso fazer quantos jogos de 6 dezenas, só que eu posso escolher de 1 até 60, que é o meu total de unidades possíveis. Então, ó, 60, 6, deu lá 50 milhões, 63, 860 jogos possíveis. Dá uma dimensão aí, olha quantos jogos possíveis você tem que fazer para ganhar. Beleza? 50 milhões de jogos. É muito jogo. Então, por isso que a probabilidade de ganhar na Mega Sena é muito baixa. Todo mundo joga aí, porque mesmo que quem compre muito bilhete ou quem compre pouco, a gente vai ver aqui na simulação, a diferença é muito pouca de probabilidade. Muito por conta disso aqui. O número de jogos possíveis é muito alto. Beleza? Então, a primeira aplicação que a gente fez é a função combinação de 60 unidades no total em um jogo de 6, que é o jogo da Mega Sena. Tá certo? Agora, eu quero saber a segunda relação aqui. Eu posso ter um jogo de 6, um jogo de 7, um jogo de 8 unidades, até 15. Concorda? Só que, por exemplo, um jogo de 10, você escolhe 10 unidades, só que você só precisa acertar 6. Então, a sua probabilidade de ganhar aumenta, concorda? Porque você vai jogar 10 números, daqueles 10 você tem que acertar 6. Só que, em compensação, o preço do bilhete também aumenta demais, né? De curiosidade aqui, ó. Um jogo de 6 é R$ 3,50, um jogo de 10 dezenas é R$ 735. Para você aumentar a probabilidade de ganho aí, mas aumenta uma certa quantidade, não muito,
E às vezes você, igual eu falei, como o número de jogos é gigantesco, a sua probabilidade aumenta pouquíssimo. Então, olha, a gente vai usar a função combin de novo, só que eu vou combinar agora o quê? Eu vou combinar um número de jogos em 6. Perceberam a diferença? O primeiro, eu peguei 60 unidades no total e combinei 6 a 6, um tamanho de jogo de 6. Agora eu vou combinar um número de jogadas sempre em 6 unidades. Ah, não estou entendendo não. Repara na fórmula aqui, ó. O primeiro, ó, combin, número 6, não é isso? Quantidade de combinações? 6 também. Então, quantos jogos? 1. Se eu tenho 6 unidades possíveis e fazer um jogo de 6, quantos jogos eu posso fazer? 1. Somente um jogo. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero usar... Eu sempre preciso de 6 unidades para acertar, mas se eu fizer um jogo de 7, a sua probabilidade aumenta, concorda? Então, eu quero combinar 7 unidades, 6 a 6. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou usar só a função de combinação. Ó. Combinação, qual que é o número? Agora, eu vou escolher o 7 aqui, que está na coluna A. Na célula, ó. Coluna A, célula 23, linha 23, A23. Para que eu estou fazendo isso? Eu vou arrastar a fórmula para todo mundo. 6, 7, 8, 9 até o 15. Fazer isso de forma automática. Então, ó, eu tenho 7 unidades. O número escolhido, que é o total de combinações, é 6. Então, eu vou dar um Enter aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó, vou arrastar para todo mundo. Pega quando dá essa cruzinha preta, clico 2 vezes, vai até o final. Beleza? Deu para entender isso aqui? Então, como é que a função combinação funciona? A formulinha que está do lado para vocês aí. N é o número total de dezenas que eu tenho e P é a quantidade de combinações que eu quero. Posso ter 60 unidades, posso fazer uma combinação sempre de 2 números, de 3, de 4, de 5, de 6, que é o exemplo da Mega Sena, e por aí vai. Tranquilo? Essa é a função básica de estatística aí. Quem faz engenharia ou administração, qualquer outro curso, tem essa matéria no ciclo básico aí, que é a parte toda de combinação. Beleza? Agora, o que eu quero... Para que eu fiz isso? Eu quero calcular a probabilidade de acerto na Mega Sena, concorda? Com cada tipo de jogo. Então, essa tabela aqui que eu estou selecionando aqui, é como se eu tivesse a probabilidade de fazer um jogo. Beleza? Somente um jogo. Então, se eu fizer um jogo de 6 dezenas, qual que vai ser a minha probabilidade? A minha probabilidade vai ser a combinação daquele jogo, que vai ser o numerador, e o denominador vai ser aquele total de jogos possíveis, que eu calculei aqui, ó. Tá na célula B19. Foi a primeira combinação que a gente fez, de 6 dezenas em 60 no total. Então vai ser quanto? Ó? O número de combinações, que no caso com 6 é 1. Que eu tenho 6 unidades combinadas 6 a 6, vai dar 1. Então vai ser isso dividido, a divisão aqui, ó, dividido pelo total de jogos possíveis, 50.063.860. Ou simplesmente fazer essa fração aqui. E, ó, no denominador, na célula B19, eu preciso fixar ela. Por quê? Como eu vou arrastar a fórmula para todo mundo para baixo, aquele número de jogos possíveis tem que estar fixado. Tem um post que a gente já fez aí usando a tecla de atalho F4. Ó. Então, se eu apertar F4 aqui, ó, eu selecionei a célula B19 na fórmula, apertei F4, o que fez? Deu um cifrão antes do B e um cifrão antes do 19. O que significa isso? Cifrão antes do B, fixa a coluna, cifrão antes do 19, fixa a linha. Se eu apertar F4 de novo, ó, só de curiosidade. Não tem cifrão na frente do B, tem um cifrão na frente do 19. O que significa? Significa que a coluna não está fixada, então se eu arrastar a fórmula, ela pode alterar a coluna, mas a linha está fixada. Então fixei a linha 19. Se eu apertar F4 de novo, ó, fixei a coluna, tá vendo? O cifrão foi para frente agora da coluna e estou deixando a linha variar. Então toda vez que eu for arrastar agora, a linha varia. Só que eu quero fixar a célula inteira para não variar. Então vai ter que ter
cifrão na coluna e cifrão na linha. Então repara aqui, olha só, a probabilidade já está em percentual. A probabilidade de você acertar o jogo jogando um jogo de 6 dezenas, olha só, é 0,000019974%. É muito baixo, concorda? É muito pouco. Eu já lembrando aqui, ó, essa célula já está formatada com percentual. Ah, como é que eu faço isso? Tá vendo aqui, ó, página inicial, esse símbolozinho aqui de percentagem. Você pode clicar nele, ó, e ele já altera percentual para você. Repara o meu aqui, quando eu cliquei, ficou zerado. Por que ficou zerado? Ele arredondou. Para eu tirar isso, ó, eu estou clicando aqui, ó, tem duas setinhas, né? Aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Então eu estou aumentando as casas decimais, ó. Então estou aumentando, 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 até voltar o que era antes, beleza? Outra coisa também aqui, ó, esse símbolo aqui, 000, tá vendo? Separador de milhares. Eu usei ele aqui, já estava pré-formatado. Mas se o seu tiver muito grande, você pode clicar aqui também, ó, e ele formata para milhares. Tranquilo? Só para ficar mais visual, mais fácil de ler os números aqui na planilha. Lembrando, ó, ficou lá 0,00, eu posso diminuir casas decimais. Ó, eu tirei as duas casas decimais após a vírgula. Beleza? Então, voltando aqui, ó, eu fiz a fórmula da probabilidade, agora eu vou arrastar, mas antes de eu arrastar, eu vou te explicar aqui, ó, um jogo de 7, repara que eu tenho 7 combinações possíveis, a probabilidade de eu ganhar aumenta, concorda? Por quê? Você vai fazer 7 números, dentro dos 7 você tem que acertar 6. 8, você vai fazer um jogo de 8 números, dentro dos 8 você tem que acertar 6. 9 números, você tem que acertar 6. Por aí vai. Então a probabilidade de você ganhar aumenta. Mas aumenta quanto? Vamos ver aqui agora. Vou pegar, vou arrastar até o final. Olha só o que está acontecendo. Vou até dar um zoom para vocês verem melhor aqui, ó. Aumentou a probabilidade? Ó? Aumentou. Mas olha só o valor que aumenta. É muito pouco. Concorda? Não chega a 1% de chance. O jogo mais caro, que é o de 15 dezenas, que você pode estar pagando aí 17 mil reais, é o mais caro. Você tem 0,009% de chance de ganhar. É muito? Não, é muito pouco. Não dá nem 1% que eu estou falando. Agora, na próxima aula nossa aqui, eu vou explicar para vocês a relação quantidade de jogos, que é essa segunda tabela aqui que está em branco. Quantidade de jogos, o custo total que você tem e as probabilidades de acerto. O que a gente quer construir aqui? Se vale a pena você comprar aquilo que a gente falou lá no início. Um jogo de 15 dezenas e pagar 17 mil, ou se vale a pena você fazer 1000 jogos de 6 dezenas. Qual que é essa relação aí? Se existe alguma probabilidade maior do que o outro. Beleza? Se liga aí que vai ter um segundo vídeo desse mesmo assunto da Mega Sena aqui. Abraço!